profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, a hora agora é provavelmente por volta de 11 a 10 minutos para as 5 da manhã. Isto é simplesmente para aqueles que ainda estão acordados aqui, para aqueles na Ásia, Austrália, Nova Zelândia, que já estão em horários mais para frente. E também provavelmente para o hemisfério ocidental. E eles são capazes de sintonizar. Mas para aqueles que estão nesta zona, é profundamente na noite, as pessoas ainda estão dormindo, a não ser aqueles que acordaram para o trabalho. Não é para acordar ninguém. Eu quero apenas olhar o que o Senhor falou ontem. Muito séria a conversa ontem. E nós vimos que o Senhor, por um longo tempo, quer que eu abra um pouco mais profundamente a respeito da revelação, a respeito da gloriosa vinda do Messias. A maior parte das conversas que o Senhor tem comigo, os sonhos e as visões e a voz do Deus Todo-Poderoso, para anunciar a gloriosa vinda do Messias. E é impressionante, como vocês viram ontem, que toda vez que o Senhor fala, há tanta conversa, há tanta profundidade das visões que você vê, das visões que eu compartilho com vocês, que o Senhor me mostra. Há tanto que nós nem mesmo temos tempo para sempre desvendá-las e abri-las e para ir um pouco mais profundamente, porque o tempo não está do nosso lado, o tempo está restrito toda vez que nós vamos a um país, até mesmo no Quênia. Nós temos tantas poucas horas, tão poucas horas para fazer o serviço de cura Menengai dia 1, dia 2, fazer a conferência dia 13 partir. E é da mesma forma nos outros lugares. Então, ontem, eu realmente queria compartilhar o significado de duas sérias visões para apoiar a visão principal que eu vi quando a igreja é levada para cima. Lembrem-se que eu vim até vocês várias vezes e eu anunciei para vocês que eu vi a igreja glorificada e sendo levada para cima, para dentro da glória, o glorioso reino do Deus Todo-Poderoso. Isto é tremendo. Este já é o anúncio por si mesmo de que o Messias está vindo. E este anúncio, é claro, é acompanhado por diferentes instruções, várias instruções, das quais agora as nações e a igreja têm sido instruídas para se preparar bem e para fazer certas coisas para mudar o seu estilo de vida. Este levar da igreja no arrebatamento é muito poderoso, porque este é a partida final da igreja da terra, e a entrada final da igreja dentro do eterno e glorioso reino do Deus Todo-Poderoso. Então, nesta noite, eu queria vir até vocês mais cedo, mas eu estava envolvido em muitas das organizações aqui para a próxima missão. Mas, esta noite, eu realmente queria vir até vocês e refletir, voltar a refletir do que o Senhor disse ontem, uma conversa muito crítica e uma instrução para a igreja e um ponto de retorno também. Agora, as visões que o Senhor me mostrou, as visões e os sonhos da igreja sendo levada para cima no céu, glorificada e levada para cima. Agora, estas visões particulares do levar da igreja sendo arrebatada têm sido apoiadas naquela conversa ontem pela visão de 4 de maio do ano de 2014, quando o Senhor me mostrou a igreja que vai falhar em entrar no céu. Eu tenho ido por todas as nações. Eu tenho me esforçado para descrever para vocês o significado desta visão. Eu tenho a descrevido em muitos casos e eu acho que é a primeira vez que eu preguei
a respeito disso foi em Maputo recentemente, quando o Senhor me pressionou a trazê-la para vocês. Esta visão que foi um marco de 4 de maio do ano de 2014, o Senhor me mostrou a igreja que vai falhar em entrar, e como eles estavam rolando no chão, rangendo dentes, gemendo, chorando profundamente e amargamente, chorando e lamentando muito profundamente das profundezas das suas almas. Eu sempre passei que vinha das profundidades, era um gemido, um grunhido que vinha de dentro. Será o grande dia do desapontamento. Você pode ver que essas eram pessoas que viveram as suas vidas na igreja, achando que eram nascidos de novo, achando que estavam corretos, que estavam no caminho correto, e estavam andando com o Senhor e estão indo para o reino do céu. Você pode imaginar, é isto o que eles são. Este é o povo que ele me mostrou quando finalmente o Senhor os desaponta na porta e diga para eles: vocês estão errados, eu não conheço vocês. Eles oraram antes de comer, eles ajoelharam e oraram toda a manhã, e eles foram trabalhar, estavam orando pelas pessoas no trabalho, eles não iam almoçar, eles ficavam no escritório com a sua caixa do almoço com a Bíblia, ou jejuavam durante o almoço, enquanto liam a Bíblia, até as 2 horas, quando as pessoas voltavam para o escritório, eles participavam da Morning Glory, algumas vezes pregavam, evangelizaram estudantes nas cruzadas, dizendo: Jesus é Senhor, salva e você, receba e você será salvo. É destas pessoas que o Senhor estava falando. Então, uma das visões que eu realmente enfatizei ontem foi a visão da igreja que falha em entrar. Foi isso que o Senhor trouxe ontem. E a visão que apoia, que apoiou isso ontem, foi a visão de 8 de dezembro do ano de 2021, a visão do púlpito de madeira do céu. O púlpito de madeira do céu. Quando o Senhor disse: diga para eles substituírem o púlpito, em outras palavras, eles pregaram errado, o que eles estão pregando é errado, é uma mentira. A mensagem que eles estão pregando é diferente e eles vão acabar desapontados. Mude o púlpito, põe de volta a mensagem original, eles estão pregando outra mensagem. É isto que você tem o Senhor dizendo. Todo o episódio de ontem foi enfatizado a respeito dos falsos apóstolos, os perigos de ouvir falsos apóstolos, falsos profetas, os falsos mestres, falsos evangelistas. Você vê globalmente, eles são globais, você pode ver isso agora. E a falsa mensagem do falso evangelho que eles carregam. O evangelho que é prosperidade, conforto, como estar conveniente com a sua salvação aqui na terra, como desfrutar aqui na terra e assim por diante. E os perigos desta falsa mensagem e transmitir um falso cristianismo, falsa salvação, uma falsa graça para a igreja. Então você vê os crentes vivendo um falso cristianismo. Então quando eles chegam naquele dia do arrebatamento, então ele diz: para dizer-lhes a verdade, eu nunca conheci vocês. Não é como se eu conheci você antes e então mais tarde eu esqueci você. Não é como se nós nos conhecemos um pouco, mas lá no meio da sua caminhada, agora eu já não te reconheço. Não, eu nunca conheci você desde o início. Todo este tempo você estava fazendo outra coisa, eu nunca conheci você. Então esta será a coisa que trará mais desapontamento de todas. Então uma igreja que pensa que está indo para o céu, estas são pessoas que não estão adorando outras religiões, eles vão para a igreja, eles não são ateus, não são pessoas que rejeitaram Jesus, essas são pessoas que o aceitaram e o chamam de Senhor, Senhor. Eles invocam o senhorio dele. Então,
Na porta ele diz, muito, quer dizer, a maioria, ele os fecha para fora. Então ele diz, eu nunca conheci vocês. Eles estão chorando, dizendo, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Eu jejuei, eu perdi minha esposa por causa disso. Então eles estão clamando e chorando e dizendo coisas, eu fiz isso para ti. E está fechado para sempre, não há recurso, não há segunda chance. Eu nunca conheci vocês. Então, esta é a conversa temível, aterrorizante que o Senhor trouxe ontem, que eu quero compartilhar com os que estão ainda acordados hoje. E nós vemos como que o Senhor fala com enormidade e gravidade nesta conversa. Então, ontem nós começamos, apenas para recapitular para vocês, se você não estava lá, eu sei que a maior parte das pessoas estavam lá globalmente, mas apenas para recapitular, para reenfatizar uma coisa ou duas. Ele começou nesta mensagem, no backdrop que foi dado, ele discutiu o tema principal, que é a gloriosa vinda do Messias. E você me ouviu dizer o poder das fontes. Essa é a fonte em negrito que está gritando para nós o tempo inteiro, está gritando aquela letra em negrito bem grande, dizendo a vinda do Messias, a vinda do Messias. E ele diz que nesta vinda do Messias, que é o próximo evento mais importante no calendário da igreja, no calendário do Senhor para a igreja, o próximo evento mais importante para a igreja é o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos santos. Portanto, eu disse ontem que quando você ouve que o Messias está vindo, ele na verdade está vindo, neste caso, para arrebatar a igreja, para levar os santos. E eu perguntei, por que ele está vindo para levar os santos? Então eu disse, vocês me ouviram dizendo para todo o globo, de nação em nação, de um canto da terra para o outro, e eu disse muito claramente, de um canto da terra para o outro. Eu disse que o juízo de Deus está vindo. É por isso que o Senhor planeja evacuar a igreja. E antes de discutirmos o ato da evacuação, o ato de resgatar a igreja desta zona de desastre, este teatro de guerra, eu disse, a gravidade deste resgate não pode ser bem percebido, a não ser que você olhe o juízo que está vindo. E nós vimos ontem que eu comecei olhando Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, como que o Senhor resgatou Enoque, o evacuou antes do dilúvio de Noé, antes que as inundações de Noé chegassem. Você pode imaginar quão devastadoras foram as inundações de Noé. Você teve a terra inteira, e a Bíblia diz que a terra estava cheia, como você vê hoje. Toda a terra inteira, totalmente atingida, inundada, destruída, ninguém escapou, atingida pela ira de Deus e ninguém escapou. Toda a terra foi atingida tão duramente pela ira de Deus que somente 8 sobreviveram. Você pode imaginar 8? É por isso que eu usei isto ontem para enfatizar para vocês quão severo o juízo de Deus que está vindo, quão severo ele é, será um evento global. É por isso que o resgate é realmente importante, a evacuação, o arrebatamento. E nós também lemos em 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9, onde ele descreve por que ele está vindo julgar aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que rejeitaram o Evangelho e não conheciam o Evangelho, não honraram o Evangelho. E eu disse que quando você olha esses dois parâmetros, você pode ver que a terra inteira, de fato, está pronta para o juízo de Deus. E nós vimos Hebreus 10, do 26 ao 31, nós vimos que eles pisaram debaixo dos pés o sangue de Jesus, e isto toca na igreja. Ele agora toca na igreja que abusou da
graça. Segunda Pedro 3, do 3 ao 7, ele chama de zombadores vindo. E o Senhor está relembrando-os que no dia de Noé, ele destruiu totalmente a terra inteira. E desta vez ele está vindo para destruí-la pelo fogo. E a terra inteira. Então, por lá, nós realmente vimos a gravidade do juízo que está vindo. Judas, versículos 14 e 15. Ele fala a respeito dos ímpios pelos atos de impiedade que eles fizeram de forma ímpia, impiamente praticaram, e as palavras ímpias e insolentes que eles falaram contra o Senhor. E quando você pega isso e olha a terra inteira hoje, é totalmente ímpia. E estão fazendo exatamente o que ele está descrevendo em Judas 14, 15. Ele está vindo para destruir a terra e libertar a terra disto. Nós também lemos no Salmo 79, versículo 6, e muitas outras escrituras. A Bíblia, em Mateus 24, versículos 21, ele até mesmo fala a respeito, Jesus prometendo que haverá uma grande tribulação que vai atingir a terra, vai golpear a terra como nunca, jamais aconteceu antes, desde o início, o nascimento da criação. Isaías 66, 15, nós lemos, e muitas outras escrituras que nós lemos ontem, enfatizando que a ira que está vindo é insuportável, ninguém pode suportar, e ele está vindo, e ela está vindo para todo mundo conhecido. Então eu fiz a pergunta, por que este tipo de uma ira tão severa? Por que esta natureza de ira? Então eu disse para vocês que Deus Pai, quando Ele enviou Cristo Jesus para vir e redimir a humanidade, Jesus veio na Trindade de Deus. É por isso que você vê em Daniel capítulo 7, 13 e 14, ele diz, eu vi como o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. A nuvem normalmente é atribuído a Deus Pai. Em outras palavras, ele está vindo com a autoridade celestial. Ele está vindo com a autoridade do Pai. Ele está vindo como Deus triuno. Então, você vê que a Trindade estava envolvida em todo este evento na cruz. E nós vimos que ele morreu totalmente Deus, o altíssimo preço da redenção, que Deus faria isso. E eu compartilhei com vocês a visão quando eu perguntei ao Senhor, a Trindade se dividiu na cruz? Então, por voz, ele veio enfaticamente e afirmou e estabeleceu com a sua voz, para estabelecer claramente que não, a Trindade não dividiu e nunca se dividiu. Então você pode imaginar quem estava pendurado na cruz. E eu disse que é porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por causa do altíssimo preço daquela salvação, ele veio totalmente como Deus e morreu totalmente como Deus. Então Deus Pai não pode entender por que alguém iria rejeitar uma salvação tão grande desta natureza, especialmente que sendo de graça. Nós lemos escrituras como Isaías 53, a paixão e o trabalho e o sofrimento do servo de Deus. Nós poderíamos ter lido Isaías 52, ele estava desfigurado a ponto de não parecer um ser humano. No versículo 15, nós lemos Filipenses 2, do 5 ao 9. O altíssimo preço da salvação, embora em sua natureza ele fosse exatamente Deus, mas ele não considerou isso como uma vantagem ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de homem, ele diminuiu-se até se tornar como um verme. Ele sofreu desta forma. E nós vimos que ele esvaziou-se a si mesmo da glória. Ele disse, Pai, agora, será que o Senhor poderia colocar de volta a glória que eu tinha contigo desde o início? Ele se esvaziou da sua própria glória para poder fazer isso. Ele se restringiu onde agora, Mateus 24, 6, ele diz, nem mesmo os anjos, nem mesmo o Filho dos Homens, é para que ele pudesse entrar naquela forma, para que pudesse morrer por vocês, na sua própria forma como homem. Tremendo o altíssimo preço da salvação. Então, nós vimos que essa é a razão pela qual Deus Pai teve que julgar muito, muito severamente qualquer pessoa lá que não aceitasse a salvação, esta salvação tão privilegiada do Filho do Homem morrendo na cruz, o altíssimo preço da salvação.
Então, ontem, a partir daquele ponto em diante, nós olhamos agora o processo atual, que é tão severo agora, a ponto de Deus ter que julgar a terra. Entretanto, ele diz, para os seus próprios eleitos, ele vai poder removê-los. O que você vai fazer é... Ele vai resgatá-los, vai evacuá-los. Então eu disse, podemos olhar este processo de evacuação? Agora tornou-se o arrebatamento da igreja, a remoção do povo de Deus do teatro de guerra. E eu comecei com a escritura de 1 Tessalonicenses 5, do 5 ao 11, onde ele diz, nós não fomos criados para a ira, para passar por este sofrimento, essa dor, esse juízo, esta punição. Apocalipse 3, versículo 10, nós não fomos criados para isto. E nós lemos agora a evacuação exata em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, onde você vê que o Senhor mesmo descerá para levar a igreja. E nós vimos isto muito, muito sério. Então eu também li no livro de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, eu vou para a casa do Pai para preparar lugar para vocês e voltarei para levá-los, significando aqui o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 1:8, novamente prometendo que ele vai salvar os fiéis, os crentes. Isto você vê? Que vocês não passarão através da tribulação. Nós não lemos 1 Coríntios 15, eu poderia ter lido, mas por causa do tempo, versículos 50 ao 58, eu acho que em um ponto nós lemos, não lembro, eu acho que nós lemos em um ponto, a última trombeta. Então, depois disso, nós também lemos outra escritura do arrebatamento, que foi Mateus 25, versículos 1 ao 13. É isto que realmente acendeu e desencadeou esta tremenda conversa que nos trouxe face a face com a visão de 4 de maio do ano de 2014, a igreja que falhou entrar, rolando, rangendo dentes, chorando profundamente, amargamente, implorando, desesperadamente, chorando, pranteando e batendo na porta e chorando e implorando para ele. E nós vimos na escritura de Mateus 25, versículo 11, quero dizer, versículos do 1 ao 13, mas do 11 em diante, vocês viram, quando ele disse que os outros também vieram e disseram, Senhor, Senhor, abra-nos. E ele disse, para dizer-lhes a verdade, eu não conheço vocês, e ele fechou a porta permanentemente. Então nós vimos que a mensagem que veio de lá é o que você vê em Gênesis, quando o agricultor espera pacientemente pela segunda chuva, assim nós devemos esperar por Cristo. Por quê? Por causa da iminência. Nós temos que manter a vigilância, esperando por Ele. Por quê? Porque Ele está vindo, a sua vinda será na sua iminência, a iminência do Senhor, a iminência do Mestre. Foi isto que nós vimos. Então, é tremendo. É realmente tremendo, porque ele essencialmente está dizendo, esteja vigilante, seja santo, esteja preparado, esteja pronto, esteja de guarda, esteja em expectativa. Esteja vigiando o tempo todo. Nós vimos esta instrução, linda instrução para a igreja. Por quê? Porque ele virá a qualquer momento. E nós vimos que outra característica que caracteriza este dia da subida, o dia do arrebatamento, o dia da evacuação, de levar a igreja para o céu, é que a porta será fechada para sempre. Então este se tornou o tema da nossa conversa, de que a porta será fechada para sempre. Muito, muito sério. A porta será fechada para sempre. E nós vimos que naquele ponto ele diz, muitos ficarão desapontados, severamente desapontados, seriamente desapontados, porque eles viveram as suas vidas, e enquanto eles viviam as suas vidas na igreja, eles viviam suas vidas achando que eles estavam no caminho certo e achando que eles iriam entrar e que eles entrariam, eles estavam no caminho
para entrar na vida eterna, para entrar no eterno reino de Deus. É isso o que foi ressaltado muito, muito fortemente, com muita ênfase ontem, que muitos serão seriamente, severamente desapontados, devastadoramente desapontados. Será uma tragédia naquele dia. Quando a porta é fechada para sempre, porque eles viveram a sua vida na igreja, achando que eles iriam entrar na vida eterna. E nós vimos que muitos iriam ficar do lado de fora batendo. Essa é a profecia. E naquele ponto, ele me fez ler para vocês Lucas 13, dos 23 ao 28, onde ele disse que não haveria segunda chance, uma vez que a porta é trancada. Então, esta rejeição de fechar a porta e rejeitar, ele está dizendo, eu nunca conheci vocês, para dizer-lhes a verdade, eu nunca conheci vocês. Esta rejeição seria feita pelo próprio Senhor. Este foi o momento de tanta gravidade. Aí onde está a gravidade? É uma coisa, é o diabo te rejeitar, mas o Senhor te rejeitar e não tem recurso e não tem para onde correr. Ai, muito severo, muito sério. Muito poderoso. Que muitos vão ficar do lado de fora batendo. Não haverá segunda chance. A porta não se abrirá, estará fechada para sempre. É o próprio Senhor, o Senhor Jesus, Ele mesmo que os rejeita. Em outras palavras, Ele está centralizando a preparação para a igreja de hoje, porque ele diz que, caso contrário, haverá sério choro e ranger de dentes. Muito, muito sério, povo abençoado, o que nós vimos ontem. E o Senhor deixou muito claro que sim, de fato, Ele vai julgar severamente porque o Senhor Jesus veio e morreu em sua supremacia, em sua superioridade, em sua soberania, em sua santidade, em sua justiça, em sua transcendência, em sua imaculado. Ele morreu como Deus, sem pecado, totalmente Deus. Então o Senhor não pode entender o abuso da graça. Ele não pode, ele realmente não pode entender, porque alguém iria abusar uma graça tão linda como esta, feita para a redenção. E nós vimos muito claramente o Senhor dizendo que sim, de fato, este arrebatamento será importante, porque ele tem que trazer a era da igreja ao fim. Então, para que ele possa desenrolar a linha do tempo profético de Deus, desenrolá-la agora em direção a estabelecer o glorioso e eterno reino de Deus. Você vê em Daniel 2, 44, 45. E para que ele possa revelar o anticristo, como você vê em 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 10, para que ele agora possa liberar a terra. Então eu disse que agora, devido a este fato de que ele está dizendo que ele tem uma definição particular para o reino de Deus, para a cidadania e os cidadãos daquele reino, mas porque ele tem uma definição específica daqueles que serão trancados para o lado de dentro, ele vai recebê-los e trancá-los dentro, os cidadãos do reino de Deus, o do reino de Deus eterno, o eterno reino de Deus. Por causa disso, e outros são rejeitados. Eu disse, então será importante. Então agora podemos olhar a definição dele na Escritura, onde ele definiu quem são os cidadãos do eterno reino de Deus. Quem são eles? A identidade deles, as características e as marcas da identidade deles. É por isso que ontem eu trouxe vocês a um lugar onde eu disse, há 2 montes, eu quero olhar o sermão dos 2 montes. Há um sermão que o Senhor deu no Monte Sinai, e há outro sermão que o Senhor deu no Monte
da bem-aventurança. E ele disse, nas duas ocasiões o Senhor claramente definiu os cidadãos do seu reino, os cidadãos do céu, aqueles que ele diz que ele vai trancar para o lado de dentro, ele vai recebê-los, fechar a porta, fechar o portão, para trancar os que não são cidadãos do lado de fora, choro, ranger de dentes, chorando amargamente, batendo com as suas mãos, caindo, chorando, rolando no pó, gemendo, grunhindo e muito desesperadamente, muito amargamente, sem nenhum recurso. Então eu disse, vamos olhar onde ele definiu estes cidadãos do reino. E eu disse que o Monte Sinai, você vê que ele deu as leis. E aquelas leis no total, eu disse, são 613 leis. E eu disse, ontem eu olhei apenas 10. E eu sei que eu tenho outro background, eu tenho outra conversa aqui atrás, eu tenho outro entendimento mais profundo quando ele me leva no monte, na nuvem de Deus. Então, quando ele põe a lâmpada no pé, então em total escuridão, para que eu pudesse chegar perto dele, menos de 1 metro, ele está sentado no trono lá. Eu tenho outra conversa que eu não desvendei aqui, mas apenas focar nos 10 mandamentos que ele liberou para definir os seus cidadãos. E eu disse ontem que esse foi o Deus Todo-Poderoso identificando os seus eleitos para a cidadania celestial no Monte Sinai. E eu disse que isto acontece por volta de 1500 antes de Cristo, quando eles tinham acabado de sair do Egito, exatamente 3 meses depois de Rafidim, da escravidão egípcia. Como eles vieram, todos sabem como eles vieram diante da montanha, na frente da montanha, e o Deus Todo-Poderoso agora chega com tremendo poder, da forma como eu chamei, ele chegou em sumo da mesma forma, chega com tremendo poder e trombetas e fogo, sacudindo terremotos, tudo. Muito sério. Então, eu rapidamente olhei os 10 mandamentos. E eu disse que você poderia pegá-los em Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, versículos 1 em diante. E se você tiver tempo, se tivermos tempo, ontem eu teria dividido para vocês todo este Êxodo 20, a primeira parte, que fala a respeito de como preparar a cidadania para entrar. Na segunda parte, ele fala do tabernáculo e dos sacrifícios, como estabelecer a adoração no tabernáculo e os sacrifícios, entendem? Se tivéssemos tempo. Então eu disse, para propósito, para sermos mais simples, o que faríamos? Nós simplesmente iríamos a Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 5. E de lá nós vimos que o primeiro mandamento disse, não terás outros deuses diante de mim. Que os Deus zeloso e ciumento de Israel diz, você não pode ter outro Deus além dele. Então, para responder para vocês, eu li um pouco em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 20. Apenas 2 versículos. Então, ontem, ao mesmo tempo, eu disse, o segundo mandamento é, não farás ídolos para ti mesmo de nada com a imagem do céu ou da terra. Não farão ídolos. Nós vimos Deuteronômio 5, 8. E novamente há muitas outras escrituras que suportam. Eu teria lido a Colossenses 3, 5, poderia ter lido Levítico 19, 4 e muitos outros. Eu acho que eu mencionei 1 Coríntios, onde ele diz, fuja da idolatria. Os 2 pecados do qual ele diz, fuja, imoralidade sexual é idolatria. E nós vimos o terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Ele diz, por favor, honre ao Senhor. Qualquer tempo que você menciona o nome dele, você tem que honrá-lo. Você vê que os mega profetas
do Senhor. Até mesmo quando eles falam com Cristo Jesus, eles dizem, nosso Senhor e abençoado Salvador. Nosso Senhor, mesmo quando eles mencionam depois da oração, no mais glorioso, poderoso e eterno nome de Jesus. Nosso Senhor e abençoado Salvador. Ele diz, honre o Senhor. E eu dei a vocês o exemplo de Mateus 6:9 na oração. Ele diz, santificado seja o vosso nome. A oração, você tem que honrar e exaltar o nome dele. O quarto é que você deve guardar o sábado. E eu disse agora, este sábado tornou-se hoje, porque ele tornou-se o Senhor do sábado. E ele diz que entrar no descanso de Deus é um evento diário para aqueles que pela fé receberão Cristo. Portanto, anulando aquele evento de que é um sábado. Então, é uma total observação. As crianças, os cristãos vão na igreja domingo, porque esse é o dia que ele ressuscitou. E nós mencionamos um pouco de Hebreus capítulo 4, eu entrei um pouco nisto. E nós vimos o quinto, honrarás pai e mãe, não importa a condição deles, quer eles sejam retardados mentais, quer eles não sejam muito inteligentes como você, que é da era da inteligência artificial, honra-os, porque eles foram usados pelo Senhor para trazer você a essa vida. Ele comanda que você deve honrá-los para que você seja abençoado e tenha uma vida longa. E nós vimos outro, o sexto, não matarás. Então isso é perversidade. Então tira a outra vida perversa. É inacreditável e imperdoável. O Senhor é aquele que traz vida. Como você vai e tira a vida de alguém? Realmente. Perverso. Maldade, não matarás. E o outro diz, não adulterarás. E ele fala a respeito como você deve fugir da imoralidade. 1 Coríntios 6, 19 e 20, Deuteronômio 5, 18. Fuja do adultério. Então nós vimos Deuteronômio 5, 19, ele diz, não roubarás. Roubo, assalto. Hoje todos estão roubando. Você vê os líderes estão roubando dinheiro do governo, dinheiro público para o seu uso pessoal. Na igreja ou no mundo cooperativo, todos estão desenvolvendo o roubo. Você vê do museus e estas coisas. Não sei porque estou falando de museu, mas simplesmente o ato de roubar. Como é desenfreado e já se tornou normal, foi normalizado. Roubando um telefone. Você está roubando isso, aquilo, livros. E nós vimos que o nono diz, não mentirás, não darás falso testemunho. Hoje todos estão mentindo, eles chamam mentiras brancas, o que quer que seja, até mesmo na igreja. É inacreditável. O mundo inteiro está afundado nas mentiras, especialmente agora com esta profunda falsidade, fake news e tudo isso. Nós vivemos em uma era de informação, do abuso da informação, onde alguém pode pegar o seu caráter, pegar a sua figura, fazer inteligência artificial, pegar uma foto de você, fazer exatamente como você, postar e falar uma mentira. Nós vivemos numa era de abuso da informação, a era da mídia social, onde qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, mentir sobre uma companhia, um banco, e o banco quase desmorona, porque abuso da informação. E eles fazem isso tão bem que quando você olha aquele clipe, você fala, isso aqui aconteceu, com certeza aconteceu, essa demonstração aconteceu, somente para descobrir que não aconteceu. Então você descobre que eles estão roubando o caráter das pessoas, dando meia volta, e então fazendo essa pessoa agir como celebridade ou estrela de cinema. E entretanto ele diz aqui, não mentirás, não mentirás. Então, o outro ele diz, não cobiçarás. Então, ontem eu disse,
É assim como o Senhor estava essencialmente definindo os cidadãos do seu reino, o povo que vai entrar no céu, que ele vai trazer para dentro do reino, como oposto daqueles que ele vai trancar fora. E eu resumi para vocês ontem dizendo que tudo isto é Deus tentando preparar os cidadãos do céu, dando uma linha de direção a eles, até mesmo vocês, embora eu tenha criado o mundo inteiro, mas vocês são um povo, o meu tesouro pessoal, uma nação que é o meu tesouro, um povo santo, povo escolhido, a minha possessão particular, o cidadão dos seus reinos. É assim como ele define as características dele. Você não faça isso, você não faça aquilo, você não pode fazer isso. Faça isso, mas não faça aquilo. Deus preparando os cidadãos do céu. Então, no resumo, eu também disse que com tudo isso, Deus comanda a santidade entre aqueles que são os seus cidadãos do seu reino. Não tivemos tempo, mas eu poderia ter lido 1 Pedro 1, sede santos porque eu sou santo, ou Hebreus, não sede santos porque sem santidade ninguém verá o Senhor, não entrará no reino de Deus. E nós vemos que quando olhamos estas leis, automaticamente tem que instilar em você o temor de Deus. Então ele está dizendo que o temor de Deus é obrigatório para os cidadãos do reino de Deus. E quando você olha estas leis, você vê que Deus está exigindo obediência a eles. Obediência às suas leis é obediência a Ele. Obediência é enfatizado, muito bem enfatizado. Estas leis são para serem obedecidas. Estes mandamentos são para serem obedecidos. Quando você olha estes mandamentos em vista de toda a população do mundo, aqueles que são escolhidos por Ele, cidadãos dele, observam esta lei. Isto marca uma separação total do resto do mundo. Deus comanda a separação para aqueles que são dele. E nós vimos muito claramente que, portanto, em resumo, Deus está tentando conformar o homem caído com ele, a imagem original de Deus com a qual ele criou o homem. Esta é a conversa que eu trouxe ontem. A imagem original com a qual ele criou o homem. Deus estabelecendo um relacionamento com o seu povo. Deus definindo os seus cidadãos. Deus provendo o padrão ético-moral para os seus cidadãos, enfatizado a pecaminosidade do homem, enfatizando a necessidade do Messias, porque agora isso é requerido dos cidadãos, essas são as marcas da identidade, então você tem que atingir isto, para você atingir este padrão, você precisa do Messias, um Salvador, o padrão da santidade altíssimo, o Deus Todo-Poderoso enfatizando a sua própria imagem, a sua própria natureza naquele mandamentos. Então eu disse, vamos à frente agora olhar a segunda montanha, onde quando Jesus veio do Monte Sinai, agora para o Monte das Bem-aventuranças. E novamente lá, quando Jesus veio, ele define os cidadãos do seu reino. E ele os define em termos de caminho estreito, porta estreita, um caminho estreito, os verdadeiros profetas, os verdadeiros discípulos de Cristo, o construtor sábio, prudente, então, as ovelhas, então, a porta larga em contraposição à porta larga. O caminho largo em contraposição ao caminho estreito, os verdadeiros profetas de Deus em contraposição aos falsos profetas, os verdadeiros discípulos de Jesus contra os falsos discípulos. O construtor prudente em contraposição ao construtor imprudente. O obediente contra o obediente. E você vê ele fazendo essa comparação em toda esta conversa no Monte das Bem-aventuranças. Se você começar no capítulo 5 de Mateus, você continua. E quando ele começa a finalizar toda aquela conversa no Monte das Bem-aventuranças, está falando sobre o reino do céu, o reino do céu. Ele está falando sobre céu, 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 céu o tempo todo e definindo aqueles que entram lá.
E quando ele está concluindo em Mateus capítulo 7, ele agora puxa para fora o mais importante ênfase daquela conversa, que é a obediência, onde ele diz, Mateus 7, 21 até o 23, que nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no eterno reino de Deus. Isso foi muito sério, extremamente sério. E você vê muito claramente que essa agora é a igreja na porta. E ele diz, alguém vem e fala, nós fizemos isso, nós profetizamos, expulsamos demônios, repreendemos demônios, expulsamos demônios, demos profecias, fizemos milagres, fizemos maravilhas, fizemos isso, aquilo. E eles vão falar as obras deles. Então, no final do versículo 23, você ouve o Senhor dizendo, eu nunca conheci vocês, as palavras temíveis e devastadoras. E isso se tornou uma advertência para vocês, a geração, aqueles que estão chegando no fim dos tempos, e o arrebatamento ainda não aconteceu. E eu deixei muito claro para vocês, nós lemos Lucas 6, 44, 46, ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, se não obedeceis os meus mandamentos, se não fazem o que eu vos mando? Tiago 1, versículo 22. Nós vimos isso também em Êxodo 19, 5 e 6. Se vocês obedecerem, vocês serão para mim maravilhosa nação, povo escolhido dentre todas as outras nações do mundo. E nós vimos que o Senhor fala a respeito de Apocalipse 3:10, aqueles que entram são os que obedecem os mandamentos dele, de perseverar com paciência, obedecer, obediência. E foi tão enfático, tão elevado, o Senhor agora, ele afunilou para a igreja, ele disse, há algumas pessoas na igreja que não vão entrar no eterno reino de Deus. E eu pensei que foi uma advertência muito aterrorizante para a igreja, especialmente quando agora o arrebatamento está prestes a acontecer, como ainda não aconteceu. Esta é uma advertência muito séria, povo abençoado. Isso agora tornou-se um momento no qual nós vamos cristalizar e incorporar a missão de 4 de maio de 2014. E eu disse, ao dizer isto, que ele vai dizer, eu nunca te conheci, e trancá-los para fora. Eu disse para vocês que desta forma, então, o Senhor está levantando uma advertência a respeito dos perigos de um cristianismo falso. Os perigos do cristianismo presente moderno, que é 99% de toda a igreja globalmente. Este tipo de cristianismo que você vê consumiu toda a Europa, a África, a Ásia, a América do Norte, a América do Sul, a América Central, onde agora a igreja modernizou-se a si mesma, uma salvação moderna. Então, isso realmente toca no cerne da visão de 8 de dezembro do ano de 2021, quando ele fez descer o púlpito de madeira e disse, você tem que substituir este púlpito, você tem que substituir o que eles estão tendo agora. Os perigos do falso cristianismo que você viu que encheu toda a terra globalmente. Todos os que nascem de novo buscam esta linha do falso cristianismo, a falsa graça sendo ensinada. Os perigos do cristianismo moderno. E eu mencionei de passagem, 1 Timóteo 3, de 1 a 5, este materialismo, amor ao prazer, amor a si mesmo, cristianismo de conveniência. E eu mencionei Mateus 23, 27 e 28. Você vê, eles são sepulcros, túmulos. Eles não são o que você vê. Tito 1, versículo 16. Muito sérias escrituras. E eu disse, o Senhor essencialmente está dizendo que nem todo aquele que identifica Jesus como Senhor e o chama de Senhor pertence ao Senhor. Isto veio muito claramente ontem. Não tivemos muito tempo para dar muitas escrituras sobre isto. E eu disse para vocês que todo este sermão do monte era a respeito do reino dos céus. E muitas outras escrituras em todo aquele discurso enfatizou isto, o reino dos céus, o reino dos céus.
Então eu disse para vocês que nesta conversa o Senhor está definindo os cidadãos bona fide, verdadeiros, genuínos do eterno reino de Deus. E eu disse que o ápice, a ênfase de toda esta conversa em Deus definir aqueles que vão entrar, para que você possa saber quem eles são, para que você não seja aquele que ficou lançado para fora, batendo, implorando desesperadamente. O Deus Todo-Poderoso, no clímax daquele sermão, é o fato de que fazer a vontade do Pai, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, isso é sério. Ele separou aqueles que fazem a vontade do Pai ou aqueles que meramente confessam Jesus como Senhor. Dois grupos totalmente diferentes. Foi isso que veio ontem. E em um ponto, eu levantei para vocês que, portanto, vocês podem ver que o Senhor está dizendo que há fingidos dentro da igreja, fingindo ser as ovelhas de Cristo, como serem cristãos. Em outras palavras, o que você vê não é o que é de fato. Que confessar somente, a confissão que eles dão não é suficiente para você saber se alguém é o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão. Então ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, apartem-se de mim. Significando, quando eles vêm à porta, a porta do céu. O Senhor naquele tempo está enfatizando Gênesis 22, versículo 13. Quando eles chegam na porta, tem a morte substitutiva que Jesus ofereceu, o Cordeiro de Deus te ofereceu, onde aqueles que aceitaram a morte substitutiva e viveram de acordo com os padrões daquela morte substitutiva, os requisitos daquela graça. Para eles agora, o pecado deles é removido. Quando eles chegam naquela porta, eles entram. Mas aqueles que achavam que eram nascidos de novo, entretanto, a morte substitutiva não teve efeito sobre a vida deles. Quando eles chegam naquela porta, eles chegam com todos os seus pecados, carregados com todos os seus pecados. Muito sério, povo abençoado. Muito sério o que veio ontem, extremamente sério. Uma conversa muito séria e advertência que o Senhor levantou para a igreja. E ele disse: eu nunca vos conheci, significando que Jesus não quer que ninguém, nem todos que estão na igreja desta era moderna o conhecem. Ele os chama de obreiros da iniquidade, transgressão. Em nenhum ponto na era da igreja ele os conheceu como nascidos de novo ou como nascidos de novo. Estas são pessoas que querem fazer a salvação, viver do seu próprio modo, uma salvação conveniente. Então, no final eu disse, este povo está conectado com falsos profetas. Eles passam pela porta larga, falsas doutrinas, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos discípulos de Jesus, construtores insensatos. Eles ouvem a palavra, mas não obedecem à palavra. Eles não obedecem. Quando você vê a pelezinha deles, você pensa que é um cordeiro, mas ele diz: eu não conheço vocês. Ele não os conhece. Então, em um ponto, eu levantei isso para vocês, que se você olhar uma das facetas, um dos pontos de interesse daquela conversa, do discurso do monte, das bem-aventuranças, onde ele está definindo os cidadãos do reino de Deus, Mateus 5:13, quando ele fala do sal da terra, aquele povo que ele leva para o reino são chamados sal. A eficácia da salvação é vívida. Eles têm um poder transformador. Eles evangelizam pela transformação que aconteceu neles, transmitindo essa luz da salvação para o mundo e escuridão, mudando as pessoas. E eu disse que o sal é caracterizado pelo seu sal, pelo sabor. Quão salgado é. Eu disse que o sal é misturado com outras impurezas. Essa é a única forma que o sal pode perder o sal. Então, eu dei o exemplo do sal do Mar Morto, em Israel, lá atrás. E eu disse,
Da mesma forma, se o cristianismo, a salvação de Jesus, é misturado com as impurezas deste mundo, ele vai perder o poder de libertar, ele vai perder a sua identidade como o sal que perdeu o sabor. O sal não pode mais ser chamado de sal, porque é justamente o sal que define o sal. É o salgado que define o sal. E agora, se é a santidade de Deus que define a salvação cristã, a salvação bíblica, então se você perder a santidade de Deus no cristão, na igreja, no crente, então como que aquele crente pode ser chamado crente cristão? Então a característica, ou a marca da característica que identifica ou define o sal, é justamente o poder de salgar. Se você perder essa identidade essencial, então você não pode tornar-se sal novamente. Então, essa é a marca da característica que define a salvação da santidade que Ele nos trouxe. E se a salvação de Cristo que você possui, se ela perder a sua santidade, então você não pode ser chamado um crente mais. É por isso que Ele diz, eu nunca conheci você. E exemplos foram dados. E esse tipo de advertência que o Senhor está dando, vez após vez, vez após vez. Você vê no livro de 2 Timóteo 2,19, começando em Jeremias 1, versículos 4 e 5, o Deus Todo-Poderoso está dizendo para Jeremias, antes de eu te conhecer, antes de eu te formar, eu te coloquei dentro do ventre da tua mãe, antes mesmo de você existir. O Deus onisciente. Então você vê que o Senhor conhece o seu povo. 2 Timóteo 2, 19 e 20, o Senhor conhece os dele. E há uma inscrição que diz, é um fundamento firme, que estabelece firme, e ele define são aqueles que apartam-se do pecado. Ele publicamente se identifica com eles. Então, isso é sério. Em João capítulo 10, 14, ele diz, ele conhece as suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Muito sério que o Senhor levantou ontem. E ele diz, portanto, ele está chamando esta geração para tomar cuidado com os perigos da apostasia, para estar vigiando, alerta, de guarda, vigiando, sóbrio, em expectativa, focado no céu, para que você não entre nesta apostasia que faz com que ele não te veja e não te conheça. E eu resumi aquele dia da calamidade da seguinte forma. Aquele dia da vingança, eu disse, para aqueles que nasceram de novo e são fiéis ao Senhor, será o dia da maior alegria, porque eles vão para encontrar seu Salvador, vão encontrar os seus amados também, que foram antes. Eles vão para o eterno reino de Deus, não haverá nunca mais morte. Para eles será o maior dia da alegria. Mas então, os perigos do cristianismo moderno de hoje está também estabelecido lá. Você vê os perigos dos falsos apóstolos, perigos dos falsos profetas, perigos dos falsos mestres, dos falsos evangelistas, perigos do falso evangelho e a mensagem que eles carregam, que conduz para uma falsa salvação, para a apostasia, ensinam outro Jesus, ensinam outra salvação, levando-os para outro céu, outro destino. E ele diz, conduz para o lago de fogo, e diz para dizer-lhes a verdade, eu nunca os conheci. E isto é muito sério. É por isso que eu disse, esta noite eu queria enfatizar o que aconteceu ontem. Foi muito sério. A igreja na porta. E você vê toda uma geração totalmente desviada, sem nenhum conceitos errados a respeito da salvação. Ele diz, uma vez que você disse a oração, então você recebeu Jesus, já acabou, está tudo certo. E o Senhor, ele totalmente anula isso. Ele anula isso aqui. Ele anula isso. É isso. E ele diz, Corá,
Datã, Abirão, eles vieram e andaram com a nuvem de Deus, mas não entraram. Sérios exemplos. Não entraram. E João capítulo 5, versículo 39 a 40, muito sério. Ele fala a respeito dos fariseus. Vamos ler essa escritura agora. João capítulo 5, o livro de João capítulo 5, versículos 39 a 40. Ele diz o seguinte. João 5, 39 e 40. Ele diz: vós examinais as Escrituras. Vós examinais as Escrituras diligentemente, porque vós cuidais ter nelas vida eterna. São elas mesmas que testificam a meu respeito. Entretanto, vocês não querem vir a mim para terem vida. Você viu muito claramente que Corá, Datã e Abirão andaram com a nuvem de Deus, mas ele os dá como exemplo daquilo que vai acontecer com a igreja deste tempo presente, que falharam em entrar. Corá, Datã e Abirão não entraram. Eles queriam fazer a salvação do seu próprio modo. Eles discutiram com o mensageiro que está falando aqui hoje. Como você ousa? Você não pode discutir com este servo e entrar no reino de Deus. Uma criança de 6 anos de idade vai se levantar e dizer para você que você não pode fazer isso, porque você vê a forma como eles andam com o Senhor. Ele chama a nuvem e o Deus da nuvem o ouvem e vem a ele. Você não pode tentar fazer isso do seu próprio modo. Discutir, eles tentaram discutir. Eles conheciam as Escrituras, os fariseus. Ele dá aos fariseus, eles usou como exemplo, eles pagavam dízimos, eles seguiam todas as regras, todos os requisitos. Então ele diz para eles, vocês estão tentando fazer isso, ler todas essas escrituras, praticar essas regras, mas vocês não querem vir a mim, você não tem relacionamento comigo, você não pode. É isso que o Senhor está falando nesta porta. Quando ele olha para a porta, ele fecha eles para fora permanentemente, para sempre. Ele diz, para dizer-lhes a verdade, nunca vos conheci. Então eu dei o exemplo de Corá, o exemplo de Judas Iscariotes. Iscariotes andou com Cristo. Você não poderia imaginar que isso poderia acontecer. Ele andou com Cristo, mas não entrou. Os fariseus, Geazi, aí, para estender mais ainda isso, o próprio Israel, alegando que eles faziam as coisas de Deus, que pertenciam a Deus, com as suas mãos, sacrifícios, sacrificando animais, colocando lá os sacrifícios, entrando no Santo dos Santos, observando as festas. Entretanto, os corações deles, ele diz, nunca se renderam ao seu Senhor Jeová. Ele diz, os corações deles estavam longe. Se você ler Isaías 6:6. E ele diz, da mesma forma, com a igreja moderna de Cristo, os cristãos modernos, os crentes deste dia moderno. O Senhor diz no livro de João, capítulo 10, versículo 27, olha o que ele diz aqui. 10:27. João 10:27, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as toma das minhas mãos. Novamente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas obedecem Ele, elas imitam Ele, elas são discípulos dele. E eu perguntei ontem, você está seguindo Cristo? Essa geração de Cristo está seguindo Cristo. De cristãos está seguindo Cristo.
Será então eles estão fazendo interfé, eles estão fazendo ecumenismo, sendo amigos dos gays, desobedecendo totalmente os mandamentos de Deus. Entretanto, Cristo é o contrário. Ele obedeceu o Senhor Deus, o Pai, a ponto de morrer uma morte humilhante na cruz. E eu disse que o Senhor está fazendo tudo isso neste tempo para um propósito. Eu disse, ontem foi um dia tremendo para a igreja, porque então agora, a igreja, cada pessoa, eu vi muitos textos vindo da terra inteira, e todos estavam dizendo que hoje tornou-se o primeiro dia da minha salvação. Hoje tornou-se o dia 1 da minha salvação. Hoje tornou-se o dia 1 da minha salvação. Para mim, esse é o dia 1º da minha salvação. Todos repentinamente acordaram e disseram, espere um pouco, a minha salvação tem que começar hoje. Porque ele diz, não é pelas obras, ele não está procurando trabalhadores, ele está procurando um povo que tem um relacionamento pessoal com ele. É totalmente daqueles que fazem, daqueles que creem nele e obedecem a ele sem argumentos. Obedecem a ele sem contestação, sem debater. Quando você olha o cristão deste dia presente, eles estão argumentando com o Senhor, discutindo em séria contestação com o Senhor. E é por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 13, 5, ele disse, examinem-se a si mesmos para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Acaso vocês não sabem que Cristo Jesus está em você? A não ser, é claro, que vocês já foram reprovados. Vocês falharam no teste, não passaram no teste. Ele diz, examinem-se a si mesmo, é importante. Ontem foi um dia tal para examinar-se a si mesmo continuamente e se perguntar, será que eu realmente estou na fé? E nós vimos muito claramente que o Senhor conhece aqueles que são dele. Eu dei o exemplo de Jeremias 1, de 4 e 5, que ele o conhecia até mesmo antes dele ser formado. O Deus onisciente, o Deus que sabe tudo, antes de o colocar no útero, como ele pode dizer, você não conhece? Ele, de repente, ele vira e fala, eu nunca te conheci. Como pode? Ele te feriu repentinamente? Então você descobre que tudo que você fez e falou está errado, e entretanto neste momento é irreversível, é final. Ele te julga com um inacreditável fim. Não há recurso, não há segunda chance. E nós vimos em João 10, 27, que ele conhece as suas ovelhas o conhecem e o seguem. Eles ouvem a sua voz e o seguem, significando obedecem Jesus. E o outro exemplo que nós vimos em 2 Timóteo 2, 19 e 20, o Senhor conhece os que são dele. Deixa-me ler essa escritura. 2 Timóteo 2, que o Senhor conhece os que são dele. Todo aquele que confessa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2, 19 e 20, ele diz. 2 Timóteo 2, 19 e 20. Ele diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, selado com esta inscrição, que o Senhor conhece os que são dele, e todo aquele que confessa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Este é o arrependimento que eles odeiam. Eles sentem como se fosse uma humilhação pública, uma desgraça. Eles detestam arrependimento. Quando você diz para eles de se arrependerem, e você tem que ser forçados, porque eles têm que encarar os seus pecados face a face, momento da realidade, e eles teriam que ser obrigados a andar debaixo do controle do senhorio de Jesus, e eles não querem se submeter à autoridade deles. Ele diz, não, está tudo consumado, pode fazer o que você quiser. É isso que eles dizem, inacreditável. E você vê muito claramente que há um fundamento sólido. Ele conhece o seu povo. Ele conhece aqueles que ele vai levar para dentro. Entretanto, há um fundamento sólido, inabalável. Um fundamento inabalável, significando uma obra eterna, uma marca eterna. Um fundamento eterno. É eterno.
E ele diz que isto simboliza a propriedade eterna que ele tem sobre o seu povo, os que são fiéis a ele. É sólido, está escrito, selado, estabelecido eternamente aqueles que são fiéis a ele. Eu não estou falando da igreja infiel andando nua. A nuvem de Deus veio, eles não querem vir para a nuvem. O céu abriu, a chuva do Espírito Santo foi derramada, eles não querem vir. Até mesmo aqueles que são argumentadores, eles têm opinião diferente, eles querem fazer a salvação do seu próprio jeito, ficam argumentando com ele. Não estou falando deles, estou falando com os humildes, contritos, submissos. Eles seguem Jesus cegamente, eles conhecem o Senhor, eles não andam na mente carnal. Então ele diz que ele é proprietário deles, ele é o dono deles. E ele estabelece agora os nomes deles, esta inscrição que ele diz. A salvação deles é autêntica, a autenticidade da salvação, da cidadania deles no reino de Deus está inscrita lá. Ele está garantindo a eternidade para eles. Ele os conhece, aqueles que são dele. Ele diz, ele não vai esquecer o seu povo fiel. É isso que ele está dizendo, aqueles que são fiéis a ele. Ele escreveu isso eternamente sobre vocês, que Deus conhece os dele. Uma vez que você se arrependeu, apartou-se do pecado, buscam a santidade, aqueles que são dele, ele não vai falhar em te libertar, ele não vai te esquecer. Ele vai te reconhecer publicamente, ele diz. Ele vai te reivindicar, ele vai fazer uma reivindicação pública de que ele te pagou, ele te comprou. Você é santo, obediente, justo. Você não argumenta, não está discutindo com Deus. Não quer ser repreendido. Quando o Senhor te repreende, você faz a sua própria coisa, torna-se demoníaco, porque você não quer ouvir repreensão, porque você nunca se arrependeu. Não estou falando disso. Ele diz o fundamento aqui estabelecido é eterno. Há uma inscrição no sólido fundamento confirmando que o Senhor conhece o seu povo. Ele conhece aqueles que são dele. E isto é sério, povo abençoado. E Tito 2,14 ele diz, ele morreu, derramou seu sangue para comprar um povo que é seu próprio povo. Ezequiel 33, 11 e 12. Ele anseia para que eles venham. Mateus 4,17, o próprio Jesus diz, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. O reino no qual vocês entrarão agora está próximo, significando este é o povo que abraçou o arrependimento. Muito sério, povo abençoado. Eles abraçaram o arrependimento. 2 Pedro 3,9, ele diz que ele quer que todos se arrependam. Vamos ver o livro dos Salmos, capítulo 1:6, o que ele diz a respeito deste povo, o seu povo, que ele chama o seu próprio povo. Aqueles que agora ele introduz e então ele fecha a porta. Salmo capítulo 1, ele diz o seguinte. Salmo 1, versículo 6, ele diz. Ele diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios conduz à destruição. Então este é um povo justo. Ele está dizendo, o seu povo é justo. João 10,14, ele diz que ele conhece as suas ovelhas. Ele as conhece. Muito sério, povo abençoado. Nós vimos também no livro de João 10:27. Nós vimos que eles os seguem. Ele os conhece e eles conhecem a ele. E os seguem. Tremendo, povo abençoado. Muito, muito sério. O Senhor está definindo aqueles que são dele. Aqueles que vai admitir lá dentro enquanto vai trancar outros para fora. Você pode ver a identidade deles. Você pode ver as marcas da identidade deles. O livro dos Salmos. Salmos 4:3, ele diz o seguinte. Ele diz,
Saibam que o Senhor escolheu e separou o seu servo fiel para Ele mesmo. O Senhor ouve quando eu o invoco. Ele diz, os fiéis, aqueles que é fiel, ele está enfatizando a fidelidade a Ele. E então Samuel vem mais tarde e diz em 1 Samuel 15:20 que obediência é melhor do que sacrifício. Então, aqueles que são totalmente obedientes a Ele, e este tipo de obediência é o tipo de obediência que Abraão teve. Abraão pegou o filho da promessa, seu próprio filho, e foi para sacrificá-lo. Isso é impressionante. O Senhor deu o exemplo. Novamente, eu vou passar por este exemplo do povo que não entrou, que ele tranca para fora. E ele dá o exemplo de Corá. Eu quero. E o seu time. Eles andaram com a nuvem de Deus, mas falharam em entrar, porque eles queriam fazer a salvação do seu próprio modo. Eles eram argumentadores. Eles alegavam que conheciam diante do Senhor, diante da própria nuvem de Deus. E olha a tragédia que aconteceu com eles. Veja a advertência que o Senhor usa. Estas coisas todas aconteceram como uma advertência para essa geração, principalmente nesta era. É muito perigoso nesta era, porque os seus mega profetas estão andando aqui glorificados e a nuvem de Deus os envolveu. Então o próprio Deus literalmente está andando aqui. É muito perigoso agora, porque então o Senhor está aqui, falando aqui e andando aqui. O Espírito de Deus está andando através dos seus servos. Então é impressionante agora nesta era, e ele diz, Corá, Datã, Abirão, ele diz, os fariseus também. Ele diz, Judas Iscariotes também. Ele dá o exemplo da esposa de Ló. Você vê? E você vê que Judas Iscariotes andou com o Senhor. É impressionante que você poderia andar tão próximo e então falhar em entrar. O céu pode estar tão perto, entretanto tão longe, tão longe. Nós vimos em todas as escrituras que nós lemos, isso tem sido lido em todas as igrejas, como que Judas Iscariotes era era discípulo de Jesus, como a igreja deste dia presente. Ele pregou o evangelho de Jesus, como a igreja deste dia presente. Mas o problema é que ele sofria de tentar buscar duas coisas. O coração dele era dividido. Se você quiser, é mente dobre. Ele tinha duas personalidades, dois caráteres. Os perigos da cobiça na igreja. Os perigos de priorizar o mundo na igreja. Isto ficou muito claro, em vez de priorizar os ganhos espirituais, priorizar os ganhos mundanos, os lucros mundanos. A importância de submissão total ao Senhor e comprometimento somente a Ele. Os perigos de ter uma aparência exterior, uma atividade, uma ação exterior, faltando, entretanto, a transformação interior. Você vê nesta igreja, neste ministério também isso. Os perigos, quão mortal é não submeter-se totalmente, todo o seu coração ao Senhor. E nesta era inacreditável, porque os dois profetas estão andando aqui cobertos com a glória de Deus e falando 8.8 acontece, falando de Tanzânia acontece, falando de Haiti, Chile, estrelas de nêutrons. Você sabe que é o Senhor falando, meu Senhor. Você não pode ousar esta coisa. Ele diz, até uma criança diz, não faça isso, não tente. Até uma criancinha vai se levantar e falar, não, por favor, não faça isso. E, entretanto, eles não vieram. Eles ainda estão nas suas igrejas fazendo suas próprias coisas lá fora. Os perigos de não se submeter totalmente o seu coração ao Senhor. Judas Iscariotes andando com Jesus, como a igreja deste dia presente, não entrando. Eu nunca te conheci lá na porta. Os perigos da cobiça pela prosperidade material, os ganhos materiais, prosperidade material.
Ai, 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 ai. E a natureza que cega, de como a riqueza material pode te cegar da verdade, da nuvem de Deus, do arrependimento, da verdade, te cegar. Os ganhos deste mundo te cegam. Ele diz, não, as crianças, o povo rico com seus filhos nunca nascem de novo adequadamente. Muito sério. Quão mortal é este povo que finge uma performance. Você faz a sua salvação para as pessoas verem, para que eles saibam que você é salvo. Em vez da total e genuína submissão ao Senhor, a transformação total da sua vida em humilhação, contrição, obediência, santidade, justiça. E não argumentar com o Senhor. Não, não mesmo. Você olha a igreja deste dia presente, estão ocupados argumentando. Ai, até mesmo nesta igreja. Falta de arrependimento genuíno. Falta o genuíno arrependimento. E é claro, portanto, você pode esperar também a falta de uma transformação genuína da sua alma. Então, o nome de Jesus é usado hoje. Senhor, Senhor, todos fazem isso. Ontem nós vimos que os políticos usam isso no domingo e na segunda-feira eles vão e passam uma lei contra o Senhor, uma lei contra a igreja. Uma lei que apoia o diabo, homossexualismo, abortos, entendem? Comparando, tornando Deus igual. Não, Jeová é igual aos outros deuses da nossa nação. Você pode ver o povo que Deus vai trancar para fora da porta, eles jamais verão o seu reino. Ontem eu enumerei eles para vocês. Os perigos de usar o nome de Jesus como uma marca registrada, apenas um rótulo. Então agora você faz um sprayzinho assim para parecer bem. Este cara, ele é sóbrio, ele é nascido de novo, ele é santo. O perigo de você usar o nome de Jesus para ganho pessoal, a fé falsa. Em vez de buscar a verdade, você busca os interesses pessoal, até mesmo os pastores. E você sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então você vê agora como é uma tragédia, os fariseus. Você vê Datã, Abirão, Corá. Você passa todo o caminho, até Judas Iscariote, a igreja deste dia moderno, fazem parte do mesmo grupo, estão no mesmo lugar. Sempre querendo fazer algo para as pessoas verem. Em vez de ter uma transformação séria. Não, os mensageiros estão aqui. Não, eu preciso me render totalmente ao Senhor. Eles nunca se renderam totalmente ao Senhor, de forma nenhuma. Então você vê que Judas estava muito ocupado, ele até mesmo guardava o dinheiro, ele era muito ativo, fazia coisas, ele era muito ativo no ministério do Senhor Jesus. E entretanto é impressionante que ele não era parte deles, ele não era parte daquela família de Deus naquele ponto, não mesmo. E você olha a igreja deste dia presente, eles vão à igreja todo domingo, pagam dízimos, eles cantam, compram cadeiras lá e tudo isso. Entretanto, eles não têm um relacionamento genuíno com Jesus. Por quê? Porque eles não desejam render as suas vidas totalmente a Ele. Eles não desejam render as suas vidas totalmente a Jesus. Eles querem segurar algumas partes. Opiniões são importantes para eles. Algumas coisas são importantes e eles querem fazer a sua salvação do seu próprio modo. Essa é a séria conversa que o Senhor teve com a igreja ontem. O engano das pessoas que se parecem nascidos de novo, uma aparência exterior. Quero dizer, Judas, os fariseus pareciam pessoas que realmente guardavam as leis, liam as leis, faziam todas as coisas. Eles dedicavam-se totalmente a isso. Judas parecia como os outros discípulos. Então, o trigo, o joio e o trigo se parecem muito. A casa na areia e a casa na rocha parecem iguais, até que a tempestade vem. Então, quando aquele dia chegou, ninguém poderia dizer que esta casa está construída na areia ou que Judas não pertencia ao Senhor.
E assim também são os cristãos deste dia moderno. Ele diz, qualquer pessoa pode estar na casa do Senhor, se vestir como eles, entretanto ter um coração muito perverso. Para nós, você sabe, é muito diferente, porque eles podem ver os corações das pessoas. O Senhor fala com voz a respeito das pessoas. Ele até mesmo vê os destinos. Ele sempre dá uma chance. Eles sempre creem que o Senhor mostrou para eles, para dar a eles uma chance de se arrepender e mudar o seu destino. Mas eu disse, caso contrário, você não pode discernir entre a casa que está na areia e a casa que está na rocha. As duas estão pintadas de branco até que a tempestade vem. Você poderia dizer que Judas era parte dos discípulos. O Senhor está dizendo que o problema verdadeiro, o perigo real que a igreja deste dia presente encara é o falso arrependimento, arrependimento superficial e salvação superficial. Isso vai trancar muitas pessoas para fora lá, vai trancá-los para fora naquele dia. É um sério problema. Judas serviu pelo motivo errado. Hoje os cristãos vêm à igreja com motivações erradas. Isso é aberto, isso é totalmente público hoje. É por isso que o Senhor Jesus, ele leu para eles e deu para eles esta escritura em Mateus capítulo 8. Os cristãos hoje vão à igreja com motivações erradas, objetivos errados, motivos errados. É por isso que o Senhor Jesus, alguns são voluntários. Eles querem se tornar discípulos de Cristo. Em Mateus capítulo 8, versículo 18 a 20, ele diz o seguinte, na verdade, o preço de seguir Jesus. Ele diz, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, ele deu ordens para eles atravessarem do outro lado do lago. Versículo 19, ele diz, então o mestre da lei aproximou-se dele e disse, Mestre, Rabi, eu te seguirei onde quer que fores. Alguém voluntariamente se ofereceu, meu Senhor. Eu quero te seguir. Sério. Mestre, eu te seguirei aonde fores, voluntariamente. Olha a resposta. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Isso é sério, muito, muito sério. Absolutamente muito sério. O Senhor está falando muito seriamente aqui a respeito do preço altíssimo da salvação. Ele diz, pessoas vêm hoje, você vê, os fariseus, a intenção era diferente, era dinheiro, era lucro. Judas Iscariotes, a mesma coisa. A intenção era totalmente diferente, riqueza material, ganhos, a custas dos ganhos celestiais. Ganhos terrenos às custas dos ganhos celestiais. Então, a igreja deste dia presente é igual. Eles vêm para Jesus com a motivação errada. Entretanto, Jesus diz, vocês querem me seguir? Então, venha e diga que este não é o lugar para conseguir riquezas, nem a prosperidade deste mundo. As raposas têm as suas tocas, as aves têm ninhos, mas eu não tenho onde encostar minha cabeça. Muito sério. Então, hoje, é um problema sério, porque a maioria dos cristãos, eles vêm para a igreja e creem que neste lugar onde eles professam a fé, então agora eles podem receber ganhos materiais, todas estas coisas, motivações erradas, riqueza mundana, até mesmo os pastores construindo impérios e reinos. Eles professam, Senhor, Senhor, nas suas orações, durante as paradas, nas escolas ou nos dias nacionais, nas cerimônias que tem nas escolas, nas empresas, começa o coração, um deles dá um passo à frente e ora em nome do Senhor, e falando as cerimônias, os Oscars, eu estou falando das grandes cerimônias, qualquer exclamação, eles alegam, eles reivindicam, Senhor.
Mas então, eles continuam no seu engano, na pecaminosidade da sua vida, em uma base diária sem vergonha. This is serious. Isto é sério. Então ele está dizendo, os incrédulos, eles estão escondidos. Eles estão escondidos dentro da igreja. Eles até mesmo têm posições de liderança. É por isso que eu disse, ele se torna líder do grupo. Ele é líder de células de igreja em casa, ou conselheiro de jovens, conselheiro para homens, mulheres, viúvas. Ele tem posições na igreja. E quando eles fazem isso, fica até mais difícil, que eles estão mascarados dentro da igreja. E o perigo disso é que eles realmente se acomodaram, finalmente se acomodaram nisso agora, nesse estilo de vida, porque eles agora são confortados pelas responsabilidades e as coisas que eles fazem lá. Então eles vão depois dizer, Senhor, eu fiz isso para ti. Senhor, eu repreendi demônios, eu repreendi os espíritos demoníacos, eu levantei aleijados, eu curei cegos, profetizei o teu nome. Ele disse, não, eu nunca pedi para nada disso. Eu somente pedi para aqueles que creem em mim e que sejam fiéis a mim e sigam-me. Se você fez tudo isso sem ter fé em mim, sem submeter-se e render-se totalmente a mim, isso não conta nada, não vale nada. Sadraque, Mesaque e Abednego aceitaram ser lançados dentro da fornalha de fogo. Por quê? Porque eles totalmente renderam suas vidas ao Senhor. Você não pode fazer isso a não ser que você rendeu sua vida totalmente ao Senhor. Daniel, a mesma coisa. Então, o Senhor essencialmente está falando falou com a igreja ontem. Ele disse que a salvação é a respeito de conhecer o Senhor Jesus. É conhecer Jesus. E é por isso que você vê nas Escrituras, ele diz, eu considero tudo como esterco, se eu comparar com o conhecimento, o tesouro do conhecimento de conhecer a Cristo. E ele diz, aqueles que fazem a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é uma brincadeira. Olha, Daniel. Fazer a vontade de Deus não é uma brincadeira. Por isso que a igreja deste dia presente não é capaz de fazer a vontade de Deus. E é por isso que eles serão trancados para fora permanentemente, eternamente, para sempre, chorando, rangendo dentes, batendo e dizendo, Senhor, eu fiz isso. Fazer a vontade de Deus não é uma brincadeira. Nós sabemos muito bem que nos dias de Noé, quando Noé escolheu fazer a vontade de Deus, vejam, 120 anos de zombaria e calúnia e riso, construindo um barco onde não havia chuva, todos zombando dele, ele tornou-se motivo de riso. Algo que todos os embriagados, quando voltam na vila, eles sabem o nome dele e ficam zombando e rindo, e eles o repreendem porque ele é um louco. 120 anos. Olha, Abraão, fazendo a vontade de Deus não é uma brincadeira. Foi dito a ele para separar-se totalmente da sua família e ir para uma terra onde ele nem conhecia, uma terra estranha. Pegar o seu filho e sacrificá-lo com uma faca. Não é uma brincadeira fazer a vontade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que ser lançados dentro da fornalha de fogo. Mais de 2.000 graus Celsius. Não é uma brincadeira fazer a vontade do Senhor. Daniel foi lançado para os leões famintos. Não é uma brincadeira fazer a vontade de Deus. Eu conheço um que teve que ir e encarar Faraó. Poderia ter sido morto. Como você ousa? Os discípulos de Jesus foram todos
mortos, massacrados, martirizados. No centro da Praça de São Pedro, Paulo foi morto lá no portão, na porta onde hoje se chama Praça de São Pedro. Não é uma brincadeira, os profetas de Deus foram mortos. Até mesmo eu já vi a nossa morte. Nas ruas de Jerusalém, essa é a primeira coisa que ele me mostrou recentemente. Ele disse, eu mal posso esperar o dia quando você morrerá por mim. E ele me mostrou novamente. A vontade de Deus deve ser uma vida, um estilo de vida. Ele veio para fazer a vontade, Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6. Estas são algumas das escrituras que eu não li para vocês. Ontem, por causa, não tivemos tempo. Uma das mais poderosas e bem-sucedidas. Todos são bem-sucedidos, mas um dos cultos mais elevados e mais sublimes foi o de ontem. Me perdoem, por favor. Fazer a vontade de Deus não é brincadeira. João capítulo 6, versículo 38, olha o que ele diz aqui. Ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou como fazer a vontade do Senhor. Hebreus 12, versículos de 1 a 12. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele aceitou fazer a vontade de Deus até o ponto em que ele aceitou ir e morrer a morte mais humilhante na cruz. Na cruz. Fazer a vontade de Deus não é uma brincadeira. É por isso que o Senhor está dizendo que a maioria dos cristãos deste dia presente serão trancados para fora. Fazer a vontade de Deus é total submissão. Não há lugar para argumentação com o Senhor. Você não pode. Essa é a vontade dele. Até mesmo Jesus não podia. Ele disse, Senhor, se for a tua vontade, afasta de mim esse cálice. E se o que quer que o Pai decidisse, ele obedeceria à vontade de Deus. Ele foi para a cruz. Muito sério. Muito sério. Mateus 26, 39. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Isso é muito sério. Então, em Mateus 22, 37, ele diz o seguinte, Jesus respondeu, amai o Senhor vosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo a tua mente, o teu entendimento. Esta é a vontade de Deus que ele nos trouxe, mas hoje eles estão divididos, eles vêm à igreja com motivação totalmente diferente, eles vêm para ganhar algo material, algo físico. Eu entendo que o Senhor, ele cuida de você, mas é totalmente diferente de ser uma motivação que interfere com a sua devoção ao Senhor. Ele diz aqui claramente, muito claramente, com todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, todo o teu entendimento, e ele acrescentou, de toda a tua força. A vontade de Deus é um estilo de vida, que Jesus viveu, e ele está nos pedindo para viver, e esta geração falhou totalmente, porque eles, meu Senhor, eles realmente têm a sua própria opinião a respeito da salvação. Fazer a vontade de Deus é uma vida totalmente submetida ao Senhor. Nenhum poro, nenhum pozinho, nenhum mínimo da sua vontade. É uma vida totalmente comprometida com Deus, entregue a Deus, totalmente comprometida com o Senhor, com a vontade do Senhor. Ele diz, somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu entrará. E ele está falando daqueles que vão entrar. São aqueles que fizeram a vontade de Deus Pai. E ele diz em João 14, 15, ele diz, se você me ama, os que me amam guardam meus mandamentos. Esta é a vontade de Deus. Isso é muito sério, povo abençoado. Muito sério.
to do the command of God. Fazer o mandamento de Deus, essa é a vontade de Deus. Amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a vida, de todo o teu ser. Jesus veio para nos ensinar a fazer a vontade de Deus. Esses são aqueles que entraram, os que fizeram a vontade de Deus, são totalmente submissos a Ele. E como eu disse, fazer a vontade de Deus não é fácil de forma nenhuma. Não é conveniente. Não é confortável. Dei o exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Abraão e muitos outros exemplos dos discípulos de Cristo, os profetas do Senhor. Não é fácil. Isso custa total submissão ao Senhor. Total. O que você vê na igreja de hoje? A igreja de hoje teme fazer a vontade de Deus. É por isso que serão fechados para fora. Porque fazer a vontade de Deus não é sempre fácil. Entretanto, para eles estão procurando um caminho fácil, uma salvação fácil, salvação confortável. Eles arranjaram para si mesmos uma salvação fácil, confortável, uma salvação conveniente, agradável, uma salvação salva, onde você não é ferido em nada. Não, você não tem que perder amigos, nem propriedade, nem bens materiais. Os cristãos de hoje serão trancados para fora. É isso que o Senhor disse ontem lá. É isso que ele está dizendo lá. Por quê? Porque eles não querem fazer a vontade de Deus. Eles querem uma salvação que é fácil, conveniente, confortável, salva, protegida, agradável. E é por isso que ele diz, eu não vos conheço. E eles sabem muito bem que se eles têm que se submeter a fazer a vontade de Deus, ele exige, ele tem exigências, ele exige que as nossas vidas sejam totalmente rendidas a ele. Você tem que render e entregar tudo. Entrega total tem que acontecer. Você tem que entregar sua vontade, opinião, seus interesses, sua vontade. Você tem que agora entregar-se à vontade dele. Jesus fez o mesmo e nos mostrou. Eles sabem muito bem na igreja deste dia presente. É por isso que eles não querem fazer a vontade de Deus. E eu disse ontem, eu acabei dizendo, Lucas 9:23, ele diz: tome a sua cruz em uma base diária. Somente. Não é um ato de grupo. Não, sozinho. Tome a sua cruz em uma base diária e crucifique a sua vida em vista da vida maior que Jesus derramou por você. É por isso que Marcos 8:35-37 diz: todo aquele que amar a sua vida tem que perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida, por amor a ele, vai receberá a sua vida. Vai entrar na glória, receberá a vida eterna. Muito sério, povo abençoado, muito sério. Em Mateus 16, no livro de Mateus, capítulo 16, ele diz o seguinte. Mateus, capítulo 16, 23 a 25, ele diz: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Novamente. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa nas coisas de Deus. Você leva em consideração somente as coisas dos homens. Muito sério. Muito sério. Muito. Fazer a vontade de Deus, povo abençoado. A vida de total obediência e submissão a Deus. Essa é a única forma de você fazer a vontade de Deus. Entregar, soltar sua própria vida, sua vontade, para agora receber a vontade dele. Hoje os cristãos simplesmente não podem, porque tudo que eles estão fazendo na igreja é tentar adequar, encaixar a vontade de Deus na vontade deles. Essa é a mistura que você vê na igreja hoje, onde o mundo mistura e agora virou uma confusão. Você diz, em um ponto parece que eles são nascidos de novo, mas em outro ponto parece que eles estão no mundo. Está misturado. Domingo eles fazem isso na igreja, mas depois da igreja eles estão fazendo outra coisa. Então, segunda-feira, total confusão. Entretanto, o Senhor alerta em Tiago 1:4 que não pode ser amigo do mundo. Isso é inimizade contra Deus. Você não pode amar o mundo. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. 1 João 2:15. Então, essa é uma vida de total submissão e obediência a Deus, sem nenhum único argumento assim.
And so today's Christians cannot enter Então, os heaven cristãos de hoje não podem entrar no céu, then, because então. they are simply trying to take the will Porque of eles God estão and try to simplesmente fit it tentando into pegar a theirs. vontade de Deus e adequar, So you see a mixture torcer com a And God vontade will not deles. mix. Você vê a mistura lá e Deus não vai misturar. And those who do not E do the will aqueles of God, que he não says fazem very a vontade de clearly in that Deus, ele message diz muito yesterday, that claramente warning, naquela that they mensagem will de not ontem, enter, they'll be naquele locked out. alerta, que eles não vão entrar, serão trancados para We see fora. which verses the text. Nós vemos They both look que the same, você vê outwardly. o joio e o trigo, eles parecem They feed on iguais the same no nutrients in the exterior. soil. Eles se alimentam dos mesmos nutrientes do solo. And that is so it is in the O church. joio e o trigo. All É a mesma believers coisa na igreja. the same, Todos and os they simply crentes going there. parecem iguais. They all Parece que say they're going estão to the kingdom todos of lá. God, they enter Todos heaven. estão dizendo que vão ir para o reino That is de the Deus e greatest vão danger. entrar no céu. Este é o maior perigo. Because the tares don't realize that they are Porque tares. They're going to end up nowhere. o joio não percebe the que ele é prodigal son? joio. And E the other quanto ao son? filho pródigo e o outro filho? Israel rejected the Messiah. Israel rejeitou o They said, "No, Messias. we are descendants of Eles disseram, Abraham." não, nós somos Then he said, descendentes "Out de of these Abraão. stones, are you not aware Então ele that the diz, Lord can dessas bring forth pedras, você não sabe que o descendants?" Senhor pode trazer filhos destas pedras? They thought that their Eles achavam que a activity, sua ação performances, religiosa, sua atividade doings, religiosa, hard work, a sua performance, os seus would save feitos, them. a sua obra das suas So mãos it is with the poderiam present church. salvá-los. We did this É a for you. mesma We did coisa this com a for you. igreja We deste did dia this presente. for you. Nós fizemos isso para ti, Senhor, fizemos isto para ti. They are doing the things of God. Eles estão fazendo as Going to coisas the de streets, social Deus, work. indo às ruas, Christian fazendo obra salvation has become social. social work. I'm not Salvação saying it's bad cristã to feed the tornou-se poor. obra Not social. at Não all. estou dizendo que é But you ruim must alimentar have os pobres, a não. personal Mas relationship with você the Lord, tem fully que ter um submitted to the will relacionamento of God. pessoal com o Senhor totalmente submisso à vontade de You Deus. must save your own soul first. Primeiro Make sure you você tem enter que first. salvar a sua própria vida. Tenha certeza de This que is você serious, entra blessed people, primeiro. the Lord is saying. Isto é sério, povo abençoado, que o Senhor And so está we come dizendo back to aqui. you again, blessed Então, people. nós voltaremos a vocês thank you. novamente, povo abençoado. Thank you indeed. Obrigado, muito obrigado. Thank you. Those who want to receive the Lord Obrigado. from all the Aqueles ends of que the earth, querem receber to o the western Senhor até os hemisphere confins and the da Far terra, no hemisfério whoever ocidental woke up e in no this leste, e todos place que here also, acordaram neste lugar aqui, you can nesta repeat this nação prayer. também. Lord, help Você me pode today. repetir esta oração. Senhor, ajuda-me In the hoje, mighty name of Jesus, no poderoso nome de that I may do your Jesus, will. para que eu possa fazer Lord, I a tua repent vontade. today. Senhor, eu me In the mighty arrependo name hoje, of Jesus. no poderoso nome de Jesus, Because I have not done your porque will. eu não tenho feito a tua And Lord, I vontade. repent today in E, the Senhor, eu me mighty arrependo name of hoje, Jesus, no poderoso nome that de I have not Jesus, fully submitted que eu não me myself to submeti you. totalmente a mim Lord, I mesmo a ti. repent today Senhor, eu me the mighty name arrependo of hoje, Jesus, no poderoso nome de that I have not Jesus, fully surrendered my que eu life não into your hands rendi fully. totalmente a minha vida, não entreguei em Lord, tuas I mãos repent totalmente. this morning, Senhor, eu me arrependo nesta manhã, hoje, that I have not loved the Lord que with eu não all my amei soul, o Senhor all my de heart, all my toda a soul, minha all alma, my mind, de todo all o my meu strength, coração, all my toda a minha being. alma, toda a minha mente, meu Forgive me, entendimento, minha força e todo o And I meu ask ser. you, Lord, to fill me with the Holy Perdoa-me, Spirit, Senhor. that E eu I te may peço, do Senhor, your para will, me encher do Espírito Santo, para that que eu I may possa not be put fazer to a tua shame or vontade, humiliated para que eu at não that gate seja on that day. envergonhado nem humilhado naquela porta, naquele Lord, dia. help me to surrender my Senhor, will, ajuda-me that I may a take up entregar your a will minha vontade para que eu possa receber and a live tua for you, Lord, vontade e viver and para enter ti, the Senhor, glorious, e eternal entrar kingdom of no God. glorioso e eterno In the reino de mighty Deus, name no of poderoso I am born nome again. de Thank you. Jesus. Eu Toda nasci de Arabá, the novo. Messiah is coming, Obrigado, blessed people. toda Arabá, o Messias The King está is vindo, coming. o povo abençoado, You o need to rei repent está vindo. Vocês always. precisam You se need to live your arrepender life as though this sempre. could be the day. Vocês precisam Remember viver when I suas was in vidas como Brussels? se hoje fosse o dia. Lembre-se quando eu estava em On Bruxelas, September 12th, the year em 12 de 2025, setembro do ano de 2025. the Lord said, O Senhor soon disse, the church will not be here, brevemente a igreja não estará and aqui, soon there e will brevemente be no going to a- church. não Be careful. haverá não ir à My igreja. tongue
tomem said cuidado. 8.8, A and it's minha fulfilled. língua disse 8.8 e I se said Haiti cumpriu. earthquake, Eu disse Chile terremoto do earthquake, Haiti, terremoto Nepal do Chile, earthquake, terremoto Mexico do earthquake, Nepal, Japan earthquake, terremoto do Tanzania México, distress, terremoto do Japão, Kenyan angústia em distress, Tanzânia, Ukraine Quênia, war, angústia, Gaza war, guerra war da in Iran, and all Ucrânia, this, guerra de and Gaza, fully do Irã, fulfilled and tudo isso accurately. cumpriu-se totalmente com Even the coming of the perfeição, Messiah would be exatidão, fully até mesmo a vinda do Messias fulfilled vai and cumprir-se accurately. totalmente e And the exatamente. voice of the Lord, E a voz this do is what the Senhor, Lord Almighty says. isto é o que o Today. Senhor Todo-Poderoso diz hoje. Soon, the church will Brevemente, not be here. a igreja não estará soon, aqui e There will be no brevemente going to church. não haverá ir Therefore, à please, igreja. Portanto, prepare por favor, For the coming prepare-se of the Messiah. para a vinda do Messias. And remember, E lembre-se, for without holiness, porque sem Nobody. santidade, I ninguém, repeat, nobody eu repito, will see the Lord. ninguém verá o Senhor. Todarabah, Boker Tov. Todarabá, Haverim. Boker Tov, Haverim. Obrigado.